Hey mate, aqui é o Rodolfo, how are you today? Mais uma vez para uma aula aqui e hoje nós vamos falar do do e do does, que é um conteúdo que todo mundo vai passar um dia. Você já deve ter passado se você estuda inglês e você sabe que não é muito fácil. Primeiro eu vou fazer uma introdução de quando que a gente usa ele, depois eu vou falar do do separado e depois do does, tá? Olha só, primeiramente o do e o does, nós utilizamos ele sempre que nós vamos falar sobre o simple present. Você já deve ter escutado falar nesse tempo verbal, né? Então no simple present, gente, normalmente a gente vai utilizar esse tempo verbal quando nós falamos sobre o presente, obviamente, como está dito aqui, e também quando nós falamos sobre hábitos e rotinas. Olha que importante, a gente tem várias formas de falar sobre o presente, né? A gente pode falar, eu estou estudando inglês, eu tenho estudado inglês ou eu estudo inglês. Essas formas do presente, elas são diferentes na comunicação. Se você falar, por exemplo, eu estudo inglês toda terça-feira, toda quarta-feira, assistindo os vídeos da Hey Mate, do Rodolfo, no YouTube, isso é um hábito seu, isso faz parte da sua rotina, tá? Inclusive você pode incrementar com outros conteúdos que nós temos aqui nos vídeos aqui das aulas também. Agora vamos lá para o do, que eu vou explicar para você como que ele pode ser destrinchado e o que ele significa. Bora lá. Beleza, agora aqui na lousa nós temos alguns exemplos de como que a gente vai utilizá-los na forma affirmative, negative, interrogative, ou seja, cada forma nós vamos utilizar o do de um jeito, beleza? Mas vamos lá, você deve estar me perguntando antes disso aqui, Rodolfo, o que significa do? Qual é a tradução para do? Gente, já iniciamos aqui dizendo do e does não tem tradução. Então, se você ficar comigo até o fim do vídeo, você vai entender como que a gente coloca uma palavra em uma sentença que não tem tradução. Olha só, vamos começar aqui comigo, gente. Quando nós vamos utilizar o verbo, o simple present, né, que eu falei ali no comecinho, que é hábitos e rotinas, na forma affirmative, nós não vamos utilizar o do. Olha só então, a gente só vai utilizar o do na negative e na interrogative. Pronto, essa é a primeira dica essencial. O verbo auxiliar do e does só vão ser utilizados na forma interrogativa e negativa. Então olha só. Se eu não vou utilizar o verbo do ou does nessas formas, na forma afirmativa no caso, eu simplesmente vou utilizar o verbo normal da sentença. Muito simples. Por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, eu jogo videogame, I play video games. Muito fácil. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu coloquei 4 pronomes aqui, tá? E, consequentemente, 4 verbos diferentes também. Se eu quiser dizer que você faz as lições de casa, you do the homeworks. Pronto, chegamos numa pegadinha aqui, que é esse do, que eu já vou explicar ele para você, por que ele está aqui, se eu acabei de falar que não utilizamos do para afirmativas. Então olha só, o do, ele, não sei por que algum ser no planeta Terra colocou o verbo do com o mesmo nome de do verbo auxiliar. Olha só que interessante, eu costumo dizer para os meus alunos que o verbo auxiliar do, não esse aqui, tá? O outro do que eu estava falando ali no comecinho, poderia se chamar, não sei, chinforínfula. Mas alguém colocou ele com o mesmo nome. Então olha só, eu tenho um verbo que significa fazer. Então o verbo do, eu vou até colocar ele aqui no infinitivo, ó. Eu posso colocar um pronome antes dele e falar I do, ou seja, eu faço. E ele não é a mesma coisa do auxiliar. Agora vamos para a diferença entre eles aqui quando a gente chegar na negativa e na interrogative, tá? Entenda que por enquanto esse do aqui significa fazer. You do the homework. Você faz as lições de casa, tá? A lição de casa. We, que é nós, work together. Nós trabalhamos juntos, tá? Bem tranquilo. Anota together aí, ó, se você tiver com um caderno, porque essa palavra é bem importante, tá? É juntos no caso, né? They live in Paris. Ou seja, eles ou elas, no caso, moram em Paris. Repara que também eu não falei aqui, gente, o you pode significar vocês também. Então ele pode significar só no singular ou no plural. E outra coisa importante, os pronomes, né? Esses 4 pronomes a gente não precisa conjugar. Sabe em português quando eu falo eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, tem uma conjugação para cada pronome. Em inglês é ridiculamente fácil. Por quê? Se eu quiser falar eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Nós trabalhamos, we work. Continua a mesma coisa, tá?
Olha que interessante, gente. Para hábitos e rotinas, então, é muito simples. Você só vai trazer o pronome junto com o verbo e o complemento. Fácil, tranquilo, tá? Agora vamos para a próxima questão aqui, que é a negative. E a gente vai entrar com o do, que é o auxiliar. Então, olha só. Para criar frases na forma negative, a gente vai utilizar o do, mas a gente vai utilizar também a palavra not. Ah, já vi essa palavra em vários lugares, né? Com certeza você já encontrou essa palavra em vários lugares. Dificilmente, gente, a palavra not vai estar sozinha em uma sentença sem um verbo auxiliar. Ou seja, sem o do, sem o does, sem o will, sem o did, são outros verbos auxiliares, tá? Lembrando, a função desse verbo aqui, desse verbo auxiliar, você vai entender agora. Olha só, I, tanana, play, e aí eu complemento, né? Video games, poderia ser. Gente, se eu quiser colocar essa frase na negativa, eu vou dizer I do not play video games. Olha agora a função desse cara. O do, esse carinha aqui, ele está simplesmente pegando o verbo play e jogando ele para a forma presente. Como assim ele está pegando o play e jogando para a forma presente? Se eu não tivesse esse do, eu poderia colocar outro verbo auxiliar, né? Se eu quisesse dizer assim, ó, em vez de eu falar I do not play, eu não jogo, eu poderia usar um exemplo X aqui, tá, gente? Se eu dissesse, ó, se eu pegasse outro verbo auxiliar, que é o will, tá? Que vocês vão estudar mais pra frente, que é o futuro, ele ia colocar o verbo play no futuro. O do tem a função de colocar ele no presente. O will tem a função de colocar o play no futuro. Então ficaria, eu não jogarei. O do, eu não jogo. E se fosse o did not, eu não joguei. Então repara a função de um verbo auxiliar. É pegar, por isso que ele não tem significado nenhum, não tem tradução. Ele simplesmente pega o verbo principal da frase, que é o play, e coloca no presente. Nesse caso, além de colocar no presente, ele colocou na negativa, porque ele trouxe também o not junto com ele. Beleza? E olha só que interessante, gente. Na próxima aqui, eu estou falando, você não... E aí, lembra o que é? Esse do, ele é fazer, lembra? Fazer. Ou seja, você não faz a lição de casa. Se eu quiser afirmar para você, você não faz as lições de casa, eu vou simplesmente pegar o do e colocar aqui, ó. Agora parece que está repetindo a mesma palavra, né? Mas são significados diferentes, ó. You do not do. You do not do. Esse do é um auxiliar que está jogando esse do aqui para o presente. Esse do aqui é fazer. Lembra que eu falei que alguém no planeta Terra criou duas palavras que não são a mesma coisa, com o mesmo nome? Ele simplesmente dificultou. Isso aqui poderia chamar outra coisa, mas ele colocou o mesmo nome de fazer, né? Beleza? You do not do. Agora eu vou dar uma dica extra, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho que esse cara aqui, ó, o do mais o not, ele pode ser utilizado como don't. E você já deve ter visto essa palavra aqui, tá? Só uma coisa, gente, muito importante, dica de ouro para você aí que estuda, tá? O don't, ele é informal, porque ele é uma abreviação. O do not, ele é formal. Vai escrever um e-mail, você não escreve carta com certeza, mas você nesse caso escreveria do not, porque é formal, beleza? Tá, agora a frase afirmativa que nós temos é we work together, nós trabalhamos juntos. Vamos dizer comigo, nós não trabalhamos juntos? Vamos usar informal aqui, ó. We don't work together, tá? Nós não trabalhamos juntos. Muito fácil. Agora, você percebeu como ficou muito mais fácil agora? Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários que eu vou responder você, tá? Eu vou responder todos os comentários desse vídeo. Aqui é a mesma coisa, ó. Eles ou elas, no caso, não moram em Paris. Eu quero dizer isso, tá? Por que eu deixei dois espaços, gente? Gente, porque eu quero que vocês lembrem que eu vou utilizar o auxiliar, mas eu também vou utilizar o verbo principal da frase. Play, do, work and live, ok? Que é jogar, fazer, trabalhar e viver ou morar, no caso aqui, né? Simples, tranquilo na negative, né? Beleza? Bem facinho.
Agora vamos pegar o do e colocar ele na interrogativa. Vou fazer perguntas. Por exemplo, em vez de eu falar você joga videogames, ou eu no caso, eu vou perguntar, eu jogo videogames? Ou então, você faz a lição de casa? Enfim, são perguntas que, além da entonação de pergunta, eu preciso utilizar o verbo auxiliar. Ou seja, o verbo do, o verbo auxiliar do aqui que eu utilizei nas outras, na negativa, eu vou ter que utilizar ele agora sempre antes do... Eu vou colocar sujeito, eu ia escrever pronome aqui, mas pode ser o sujeito. Pode ser o João, pode ser você, pode ser eles, pode ser o João e a Maria, entendeu? Então é sempre antes desses caras, tá bom? Então olha só, se ele vem antes do sujeito, do pronome, enfim, aqui eu já sei que ele vai começar a frase. Do I play video games? Olha que importante a entonação. Do I play video games? Eu jogo videogame? Eu estou perguntando para mim mesmo. Acabei de bater a cabeça ali e esqueci. Ok? A próxima eu vou perguntar para você. Olha só. Do you... Qual que é o verbo principal? Eu poderia, obviamente, no caso, né? Lembrando que esse do aqui está auxiliando o play. Nessa próxima que a gente está seguindo o mesmo exemplo da afirmativa, né? You do the homeworks. Homework, no caso, eu vou utilizar ele aqui, tá bom? Ó, vamos retomar comigo, que você deve... Não sei se você está se perguntando isso. Por que que eu repeti o do 2 vezes? Pode ser que eu esteja sendo repetitivo, mas isso é importante. Esse é um auxiliar, tá? Ele está ajudando o verbo principal da frase, que também tem, consequentemente, o nome do, ao presente. Está levando ele ao presente. Pegou na mãozinha e colocou ele no presente. Você faz a lição de casa? Simples, muito fácil, né, gente? Ó, referente ao verbo do, não adianta você saber o do e não saber o does, porque eles vão se entrelaçar, eles vão ter uma conexão e é importantíssimo que você fique até o final para você entender. Vamos para o verbo does, tá? O verbo auxiliar does, como que a gente usa ele e aí a gente já dá continuidade. Bora lá. Beleza, troquei tudo aqui e agora nós vamos falar do does, beleza? Já falamos do do, o do tá perfeito, mas ele é um pouquinho parecido com o does, você vai ver agora. Vamos entrar direto aqui então em como que a gente utiliza ele. Lembra que eu falei que na affirmative, nas frases afirmativas, nós não precisamos de verbo auxiliar, não precisamos de do e do does? A única diferença, gente, é que agora, assim como em português, eu irei conjugar esse verbo. Olha só que interessante então. Para 3 pronomes em inglês, que é o he, she e o it, agora eu vou precisar de uma conjugação, tá? Uma conjugação simples aqui. Por enquanto, ela é bem simples, tá? Que é o seguinte, lembra que eu falei que para conjugar verbos em português eu falo, por exemplo, eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos e todo mundo, enfim, vai mudar o verbo, né? Ele vai ter uma alteração. Em inglês, só são 3 pronomes que têm alteração. Ele e ela. Ou ele e ela para a mesa, né? A mesa, ela é a mesa. Ou cachorro, enfim, tudo que não é um ser humano, beleza? Vai mudar uma conjugação básica. Por quê? Se eu quiser falar eu trabalho, eu falo I work. Se eu quiser falar você trabalha, eu utilizo o S no final desse verbo. He works, no caso. Ó. O Jack é ele, né? Jack works at night. O Jack trabalha à noite. Ok? Só isso que vai mudar na affirmative. Mesma coisa para os outros verbos. Nesse caso aqui, lembra desse verbo como que ele é para conjugação para eu, você, nós, né? I do my homework. Eu faço a lição de casa. You do the homework. Você faz a lição de casa. Quando ele vai para a terceira pessoa do singular, she does. Ela faz. E lembrando que esse do e esse does aqui são verbos que eu tinha colocado aqui, que era fazer, tá? Ele não é o auxiliar ainda, ok? Aí você vai falar, mas peraí, Rodolfo, aqui você não falou que era só colocar S, por que aqui tem ES? Tem uma regrinha, eu vou fazer outro vídeo para conjugar esses verbos, mas fica tranquilo, tá? Por enquanto é mais importante não essa conjugação, e sim o significado de do e does no complemento geral, tá bom? Mesma coisa, my brother lives. Lembra que era, se eu não me engano, eles moram em Paris, né? They live in Paris. Agora, my brother lives in Brazil. E olha que interessante, coloquei o S aqui também para falar, para conjugar o pronome he. Ele mora no Brasil, ele quem? My brother, né? Pode ser substituído.
Então nas frases afirmativas, tranquilo, né? Vamos para a negativa agora. Olha só. Does mais, lembra aqui que eu preciso usar junto com o auxiliar? O not, tá? Does mais not vira a mesma coisa. Já vou colocar aqui no outro, eu não tinha colocado, mas ele vira a mesma coisa que doesn't, tá? Ele vira esse auxiliar. Doesn't, ok? Ou does not. Então vamos seguir a sequência aqui, ó. Jack works at night. O Jack trabalha à noite. Eu quero dizer que agora o Jack não trabalha à noite. Ele não trabalha à noite. Eu vou utilizar o doesn't. E o verbo principal que ele vai auxiliar vai voltar para sua forma normal. Olha só, preste atenção. Na afirmativa ele está conjugado, não tá? Na negativa, eu já utilizei o does, ele já me auxiliou a colocar o verbo no presente. Então eu não preciso conjugá-lo. Eu volto ele para a forma normal. Pegou? Isso é muito importante. Jack doesn't work at night. Afirmativa. Jack works at night. Jack does not work at night. Ok? Vamos para a próxima? E aí, ó, vou te dar 5 segundos para você tentar fazer essa. A afirmativa dela. She does the homework. Ela faz a lição de casa, eu quero que você me ajude. Ela não faz a lição de casa. Seguindo a mesma regra do Jack aqui em cima, eu vou utilizar o auxiliar, que é doesn't, tá? Mais o verbo na forma comum dele. E olha que importante, gente, eu coloquei o verbo do aqui justamente para você já pegar de cara. Vai confundir um pouquinho, mas é mais importante que você aprenda dessa forma. Ela não faz a lição de casa. She does the homework. She doesn't do the homework. Lembrando que esse do significa fazer, estou repetindo isso o tempo todo, que é para você não esquecer. Esse é o auxiliar. Pegou o verbo principal da frase e jogou ele para o presente. Aqui está no presente que mostra a rotina, ela não faz a lição de casa, ok? Vamos para a interrogative, vamos falar da interrogativa aqui que é bem tranquilo também. Lembrando que eu jogo o verbo auxiliar, lembra do do? Antes do sujeito, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o does, colocar ele aqui no comecinho, does Jack, e aí a regra se aplica novamente. Eu não vou conjugar o verbo, não vou precisar colocar S nele, porque eu já tenho o does, para mostrar que ele está no presente. Does Jack work at night? O Jack trabalha à noite. Does Jack work at night? Repara que em português eu não tenho auxiliar nenhum. A única coisa que me mostra que está na pergunta é a minha entonação. Jack trabalha à noite? Jack trabalha à noite. As duas, tá vendo? Interrogativa e afirmativa. Em inglês eu tenho o auxiliar. Se eu quisesse responder que sim, a resposta, vou só dar uma dica aqui, tá? Yes, he does. Ou então, no, he doesn't. Porque, gente, eu não vou utilizar o verbo auxiliar, o verbo principal da frase na resposta curta. Eu utilizo o do, does e o do. Sabe aquela pergunta, por exemplo, do you like pizza? Você gosta de pizza? Yes, I do. No, I don't. A mesma coisa se aplica aqui também, tá? Alguma coisa, tananã, she, tananã, the homework. E a frase afirmativa era, ela faz a lição de casa. She does the homework. Para fazer a pergunta é aquele mesmo esquema. Coloquei o does e o verbo volta. Qual que é o verbo principal? Do. Does she do the homework? Ela faz a lição de casa. E a resposta, yes, she does. No, she doesn't. Ok? Se eu fosse colocar a terceira, eu nem coloquei, mas eu poderia também, ó. My brother lives in Brazil. Does my brother live in Brazil? Tira o S do verbo, joga o does lá no comecinho, tá? Então, olha só, vamos retomar tudo isso que a gente falou, que foi bastante coisa. Então, vamos lá. Primeiramente, o do e o does, eles servem para colocar os verbos principais da sentença no presente simples. E o que é o presente simples? É aquele presente que fala dos seus hábitos e rotinas, ok? Lembrando uma coisa importante, nas frases afirmativas eu não preciso utilizar do e does. Eu vou utilizar o do e o does só na negativa e na interrogativa. Beleza? Na negativa eu vou utilizar com o not e na interrogativa eu vou colocar ele antes do sujeito. Beleza? Muito simples, muito fácil, eu diria.
em um vídeo a gente matou toda essa pane, agora você já sabe usar o do you does, ok? E eu vou colocar agora um exercício aqui na lousa e eu quero que você tente fazer e me responder aqui nos comentários. Lembrando, as respostas estão na descrição, não cola, hein? Tenta responder primeiro antes de você olhar na descrição, beleza? Participa do nosso grupo do Telegram também, que tem vários quizzes lá. Então vamos lá, vamos responder essas aqui comigo. Muito bem, bora lá então. Olha só, nesses dois exercises aqui, vou colocar aqui que eu tinha esquecido, exercise 1 and 2. Opa, 1 and 2. Então no exercise 1, eu quero que vocês me ajudem a descrever essa sentença utilizando os verbos auxiliares do ou does, para fazer essas duas perguntas aqui, e o verbo principal que eu coloquei entre parênteses. Então olha só, tanana, your best friend, tanana, in the morning. Lembrando que eu vou utilizar o verbo work, que significa trabalhar. Então eu quero saber se o seu melhor amigo trabalha de manhã, in the morning, beleza? E na number 2, uma pegadinha, tanana, John and Jacob, tanana, in the city. Verbo principal, live. Eu quero saber se o John e o Jacob moram nessa cidade. Coloque nas respostas aí, nos comentários aí embaixo as respostas dessas duas questões e eu vou já comentar aí embaixo para falar se você acertou ou não. Se você errou, eu vou te dar uma breve explicação, beleza? Thank you very much, muito obrigado por participar desse aulaço aqui e vejo vocês na nossa próxima aula. Bye bye, see you!